Um abraço, meus amigos ligados aqui na Jovem Pan. Hoje tem convidado especial na nossa programação. Camisa 11, capitão do Corinthians, Ângelo Romero, conversa com a gente. Romero, um grande prazer estar aqui com você. Obrigado por separar esse tempo para conversar com a Jovem Pan. Primeira pergunta, queria saber de você sobre esse seu novo momento no Corinthians, porque na primeira passagem você chega muito jovem, ainda sem contato com o futebol brasileiro, querendo se mostrar com a camisa do Corinthians, e nessa segunda passagem, já um Romero mais experiente, agora também vestindo várias vezes a faixa de capitão, sendo um verdadeiro líder do elenco. Então eu queria saber de você como que você está vivendo esse novo momento, como uma das referências desse elenco do Corinthians. Bom, tudo bem? Prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite. É totalmente diferente, né, da minha primeira passagem, onde, assim como você falou, eu vindo ser reporteiro, muito novo, né, um cara sem muita experiência jogando fora de casa, fora do meu país. Então vim aqui num clube muito grande, num campeonato muito difícil, competitivo, mas hoje é totalmente diferente, né? Eu com a idade mais avançada também, né? Um pouco mais experiente no futebol. Já tudo que eu vivi na minha primeira passagem já serviu para a minha experiência aqui no Corinthians. E hoje ajudando dentro e fora de campo o Corinthians, né? Às vezes, quando não estou jogando, eu sempre estou querendo ajudar os meus companheiros, os meninos que chegaram agora também, para entender o que é o Corinthians, né? Porque não é fácil jogar aqui num time muito grande. Você tem que se adaptar, saber a cultura do Corinthians. Então, isso aí também eu sei muito bem, porque me identifiquei muito rápido com o clube. Então, isso passo para os meninos que chegaram agora, para os estrangeiros, para o menino que some da base também. Eles já entendem, né? Porque já vive o Corinthians desde pequeno, mas no profissional é diferente. Então, consigo ajudar eles também, e também cada vez que eu jogo, tento fazer o meu melhor para ajudar o time. E é interessante isso porque, por exemplo, o Garro já falou em entrevista que você ajudou demais ele no momento que ele chegou aqui. E esse talvez seja o elenco com mais estrangeiros que você pegou no Corinthians, né? E quando chega um cara diferente, assim, o Félix Torres, que também o outro sul-americano, o Anguilhéry, o José Martínez, Carrilho, todos eles vêm até você também? Ou você já se predispõe a dar uma ajuda para se ambientar no Corinthians também? É verdade, hoje tem muitos gringos, né? Muitos estrangeiros. Na minha época, quando cheguei aqui, só tinha um guerreiro, né? Um guerreiro e o Catito Ramírez, na época, dois peruanos. Não tinha mais, só eles. E o Paulo, na época, ele me ajudou bastante para a minha adaptação com a própria língua também, que eu não falava o português. E ele me ajudou bastante, era praticamente o meu tradutor dentro do treino, na resenha com os meninos também. Então, essa experiência também me ajudou hoje para entender os meninos que estão chegando, né? Porque não é fácil você vir num clube muito grande, como falei, e também sem falar a língua, é complicado. Então, eu sinto esse dever de ajudar os meninos, os estrangeiros. Então, eu vou até eles para ajudar, para qualquer coisa que precisar, a família, eles também, para contar comigo, que eu estou há muito tempo aqui, que já conheço a cidade, conheço o clube. Então, tudo isso é legal, porque eu vejo o crescimento do Garro, em especial, o cara que se tornou muito importante para o nosso elenco, e hoje é peça fundamental do nosso time, né? O Carrilho também é a mesma coisa, o Félix Torres, o Martínez, o Favre, Angeleri, que chegou agora. Todos esses meninos aí, o Héctor, o espanhol que fez o gol agora. Tudo isso chegaram agora e se adaptaram muito rápido e estão ajudando o time. Já são campeão aqui com o Corinthians. Então isso é muito bom, é muito bom. E até trazendo o tema do título paulista conquistado nessa temporada, você é um cara que já tinha conquistado 2 paulistas, né, participando, 2 campeonatos brasileiros e agora mais um título paulista. O que representa esse título específico na sua história no Corinthians? Porque é um momento diferente, né? Naquele momento você vinha de um time que já era vencedor, já tinha uma história, poucos anos antes tinha ganhado Libertadores, Mundial,
esse Paulista foi um Paulista de quebra de jejum, e com toda a importância, contra um rival, do jeito que foi o jogo de volta também, com pênalti defendido. O que representou para você esse título paulista, pegando em retrospecto tudo que você já tinha conquistado também no Corinthians? Muito, muito. Não só para mim, acho que para o clube, né? Uma demora de 6 anos sem conquista aqui no Corinthians é muita pressão, né? E é praticamente soltar tudo isso com o título. Por isso toda essa emoção do nosso elenco, né? Que a gente precisava desse momento de conquista. A gente fez um ano muito bom, um ano retrasado, né? De salvar o time do rebaixamento. Claro que não é a melhor coisa que o Corinthians quer fazer, né? De brigar para ser rebaixado, mas o time estava e o clube também estava em uma reestruturação nova, muita troca, muitos jogadores saindo, outros voltando ou chegando. Então não foi fácil o ano retrasado. Então esse ano que começou agora, a gente precisava de consolidar tudo isso que a gente fez o ano passado com um título. E graças a Deus foi uma noite muito bom. Eu não tive na semana porque eu estava com a seleção, mas me contaram que foi uma semana muito leve, com muita confiança, com muita fé que a gente ia ganhar um título. Então eu cheguei já quase em cima da hora, mas dava para ver no momento aí na concentração, no vestiário do jogo, no dia do jogo também, que todo mundo estava ligado, querendo conquistar esse título. E depois do jogo essa é uma emoção, né? E para mim significou muito, porque meu primeiro título como capitão, como um jogador mais experiente do time, é diferente. É claro que cada título é especial, cada título é importante. Desde aquela primeira vez que eu ganhei em 2015, o brasileiro que a gente ganhou, não joguei muito, mas me senti importante em alguns jogos. Você é campeão, né? Não tem como falar é menos campeão que outro. Você participou, você é do elenco. Então agora também com mais experiente, levantando a taça, a minha família toda aí no estádio, foi uma noite muito bom. E a sua participação, como é que você se sentiu? Porque você é um cara que contribui com gols, como foi contra o Racing agora também pela Copa Sul-Americana, mas quando precisa de um cara para jogar a torcida para cima também, chamar a torcida, você muitas vezes entra com esse papel também. E eu achei interessante, porque você cava um cartão amarelo para o Everton, que é muito também no seu estilo de jogo. Você vai dar até um tranquinho nele, o Everton se irrita, ele leva o amarelo. Então você entra mais ou menos naquele momento em que a torcida já para o jogo completamente, já faz com que o tempo corra e só complete o jogo e o juiz termine e o Corinthians confirma o título. Então, como foi também para você entrar naquele momento na partida também, contribuir dessa forma para esse título do Corinthians? Cara, como você falou, a torcida foi muito importante nesse jogo, mais ainda nos últimos minutos, né? Eu acabei entrando nos últimos minutos, né? Viajei uma longa viagem que a gente teve da Colômbia, voltando da seleção, o time já estava pronto aqui para jogar, então entrei nos últimos minutos, mas o jogo estava difícil ainda, né? Não estava nada definido porque estava 0-0, né? Só com um gol do Yuri do primeiro jogo que a gente foi campeão. Então também começou na hora do Memphis, né? Que ele segurou a bola no cantinho. Aí a gente tentava segurar a bola na frente para que os segundos corram e a gente consiga o título. Foi o que a gente fez, né? Eu tentei acabar a falta, desconcentrar eles também, e a torcida fez o que eles fizeram, né? O trabalho deles de empurrar. Praticamente nos últimos 10 minutos, quando eu entrei, a gente não jogou. Praticamente acabou o jogo aí. Eu já falava para o juiz para acabar porque a torcida não ia parar. Então foi um momento muito bom, emocionante. Eu nunca vi uma arena assim a sensação foi muito forte, a atmosfera foi muito legal, de apoio, de emoção, dava para sentir dentro de campo
como eles estavam querendo ganhar esse título, então foi muito especial. E hoje, 2 meses depois, o momento mudou um pouco, né? O Ramon acabou saindo, chegou o Dorival. Queria ver de você como é que estão sendo esses primeiros dias com o Dorival no comando do Corinthians. Sim, o Ramon saiu, né? A gente não conseguiu manter o que a gente vinha fazendo no Campeonato Paulista, e a gente sabe aqui num time grande que você, se não consegue manter o que você fez, acaba mudando tudo, né? O que aconteceu, o Dorival chegou agora, uma renovação de motivação. Claro que a gente estava querendo sair da situação também com Orlando Ribeiro, que ajudou bastante a gente com 2 vitórias importantes, né, contra o Sport, que a gente precisava reagir, contra a Racing também, que foi uma vitória importante, porque se não ganhava a gente já está praticamente fora da Sul-Americana. Isso não deu vida ainda na Copa Internacionais. E claro, depois no Maracanã a gente não foi uma apresentação como a gente queria. E aí o Dorival chega agora, já ganha o primeiro jogo, né, contra o Novo Horizontino, um cara experiente. Nunca tinha trabalhado com ele, mas todo mundo fala bem dele, né, que é um cara legal, que é um treinador sensacional taticamente, que treina bem os times. Foi campeão onde passou, então tomara que ajude a gente vai comprar o estilo dele, né, e se adaptar o mais rápido possível para que o Corinthians vença o jogo e podamos brigar por título de novo. E tem uma situação interessante nesse elenco, que é uma disputa interna, por assim dizer, você com o Yuri pela artilharia da Arena. Nesse momento que a gente está gravando, você tem 43 gols, o Yuri tem 40. Vocês comentam sobre isso? Porque o torcedor do Corinthians ele gosta de acompanhar essa estatística, sempre comentar, quando você faz um gol, falar, o Romero fazendo mais um gol na Arena, olha como ele é importante. E o Yuri está perto. Vocês conversam sobre essa situação? Na verdade, não. A gente não conversa sobre isso, mas sim, claro que a gente também acompanha, né, os números. Mas se os dois estão fazendo o gol, é melhor para o Corinthians, né? Eu sempre falo, eu nunca vou deixar de falar isso. Quem faz o gol não importa, aqui o mais importante é que o Corinthians consiga vencer os jogos. E o que a gente vem fazendo, né? Quando eu tenho para fazer o gol, o Yuri está melhor posicionado, eu toco para o Yuri, a mesma coisa ele também, a gente comemora junto. Isso é bom do nosso elenco, que tem uma briga saudável aí dentro de campo. Também fora, a gente aqui nos treinos, pela posição, a gente briga por uma vaga, né? Claro que todo mundo quer jogar, mas são 11 que jogam. Mas todo mundo aí querendo ajudar o time, tentando fazer o gol. O Memphis aí também no ataque, ele está num momento bom de fazendo o gol sempre. Tudo isso ajuda para que o Corinthians consiga ser um time competitivo. E você é líder da artilharia da Arena. Não é novidade que você aparece em muitos momentos importantes fazendo gols. Até 2023, um ano que o Corinthians também brigou lá embaixo, você apareceu na reta final. 2024 também, agora 2025. E a opinião da torcida, por ser uma torcida de massa, ela acaba sendo muito dividida com relação a você, né? E você já falou sobre isso em alguns outros momentos. Você acha que realmente, às vezes, a crítica ela é muito pesada com relação a você? Eu já estou acostumado a isso, né, de críticas. Passei por um momento muito difícil aqui na minha carreira, na minha vida. Eu praticamente já sou imune enquanto a isso, né, de me abater por alguma coisa, de doer algumas críticas. Mas sim, claro que a gente sente um pouco de perseguição, né, porque sempre eu dei todo dentro de campo, eu sempre tento fazer o meu melhor dentro de campo. Claro que às vezes sai o resultado que a gente quer ou o jogo que a gente quer, outras vezes não, né? E também não é só eu que jogo dentro de campo, todo mundo tenta fazer seu melhor. Mas eu sempre falo que as críticas acho que é mais porque eu sempre estou pronto ou estou
sempre tentando fazer meu melhor dentro de campo. Eu acho que eu nunca me escondo, eu sempre, estando bem, estando mal, cansado ou não, sempre eu dou a cara, é meu estilo. E às vezes isso atrapalha um pouco a minha forma de ser. Porque sempre que quando as coisas estão ruins, eu vou dar a cara para que a torcida fale. Claro que é mais fácil apanhar quando o resultado não vem, mas eu sempre vou em jogos difíceis, quero jogar jogos difíceis, quero estar em todos os jogos. Você vê minhas estatísticas, sempre estou pronto para jogar, viagem longa, viagem curta, sempre estou aí. E claro que às vezes não sempre a gente vai vencer, por isso está dividida. Às vezes jogo bem, outras não, e sempre dou a cara quando perde, quando ganha. Então isso acho a minha opinião, né? Tudo isso acho que claro que divide um pouco, né? Quando as coisas não estão bem, o Romero é o culpado, né? Quando está bem, o Romero é o que salva. Claro, é parte da opinião da torcida, é a opinião deles, mas eu sempre vou continuar sendo assim, querendo ajudar o time em todo lugar, nunca me escondendo nas entrevistas, quando as coisas estão bem, mal, sempre vou estar aí. E desde a temporada passada, você vive uma situação inusitada na sua carreira, que é com seu irmão jogando no mesmo país, em outro clube. No ano passado vocês se enfrentaram a primeira vez, ele pelo Botafogo. Eu lembro que na zona mista você passou, falou que tinham apostado, naquela ocasião o Botafogo ganhou. E esse é um final de semana que realmente você enfrenta o time do seu irmão de novo agora no Internacional. Como é que está sendo essa experiência para você? Vocês conversam sobre a realidade do futebol brasileiro e se apostaram de novo agora para esse jogo entre Corinthians e Inter? Sim, tem aposta de novo. Tomara que ganhe, né? Porque eu perdi os dois jogos que a gente jogou contra o Botafogo, aqui na Arena e também fora. Eu perdi, tive que pagar um churrasco lá no Paraguai, nas férias. E agora tem de novo. Quem perde vai pagar um churrasco com a família toda, né? A gente alugou uma casa lá no Paraguai, num lugar muito bom. E eu tive que alugar, tive que fazer o churrasco, banquei tudo o gasto. E agora a gente apostou de novo. Vamos ver quem ganha, tomara que vença dessa vez, né? Porque a gente está tirando a aposta, a gente está precisando da vitória também. Então vai ser um jogo especial de novo, né? Não é muito comum isso, né? Você jogar contra seu irmão, mas ainda é gêmeo. É difícil de coincidir. Então hoje a gente tem essa possibilidade num campeonato difícil. Ele está num time muito bom, grande como o Inter. E vai ser um jogo difícil, né? Vai ser um jogo difícil, mas é especial para a nossa família. E como que fica a família? Eles vão ganhar de qualquer jeito, né? Vão ganhar o churrasco, mas vai ter uma torcida? Minha mãe falou ontem, um empate seria bom. Aí eu falei, mãe, não, a gente precisa da vitória, não tem como empatar o jogo. Então tem que vencer um dos dois. Vamos ver, vai ser um jogo difícil. Claro, o Inter é um time muito competitivo, um time muito experiente, com um treinador muito bom, mas tomara que o Corinthians vença. E se dá empate, quem paga? Divide? Não tem. Aí não tem. Aí os dois. A família não tem. Por isso que eu falei para minha mãe, você quer churrasco ou não? Porque ela quer empate. Aí se alguém vencer, aí tem o churrasco, né? E uma coisa que aconteceu aqui no futebol brasileiro, também no futebol sul-americano, e foi tema nessas últimas semanas, foi a questão do garoto Luigi do Palmeiras, do Cerro Porteño, e algo que foi comentado bastante pela imprensa, pelos presidentes do clube, a Lela Pereira também falou muito sobre. Você falou lá na mídia do Paraguai também sobre essa situação, uma crítica bastante pertinente, e que depois você viveu a situação na Arena Barueri contra o Palmeiras, com gritos homofóbicos sendo destinados a você, direcionados a você. Queria que você falasse um pouco sobre o que você já disse sobre o tema, sobre como você observa a questão do racismo no Brasil e qual que é a sua experiência, porque você falou já em alguns momentos, né, que você já teve
muitas ofensas direcionadas a você, ofensas preconceituosas, não só ao Romero indivíduo, ao Romero jogador, mas também outras coisas, nacionalidade e agora, de novo, a questão dos gritos homofóbicos. O que você pode falar sobre a sua vivência no futebol brasileiro com relação a esse tema tão sensível? É realmente sensível, né? A única coisa que eu quero é que melhore isso, né? A situação. Não pode ser normal isso num campo de futebol, né? Aqui, fora, em qualquer lugar do mundo, não tem que ser normal. Como falei, eu já vivi muitas situações aqui dentro do Brasil. Eu já vi não só o Romero, sino também vi outras atos de racismo em outros lugares aqui do Brasil, entre a própria cidade. Aqui tem muito. Por isso que eu falo que é o país com mais racismo. Minha opinião. O que a gente tem que fazer, a gente fala já porque muito tempo morando aqui, a gente saber que o problema está aqui dentro, aceitar o problema que a gente tem aqui dentro, vaziar tudo isso aqui dentro, de poder limpar tudo aqui dentro em contra do racismo. Faz pouco tempo vi um jogo feminino, né, esporte, não sei contra quem, que também teve ato de racismo. Então aqui tem bastante, né? Claro que em outros países não é crime, né? Não é crime, então eles ainda não estão, a cultura é diferente. No próprio Paraguai não é crime isso, na Argentina, em outros lugares não, na Espanha acho também que não. E aqui eles colocam crime porque tem muito. Acho que não está alcançando só isso, né, de colocar. Porque, como falei na entrevista também, eu nunca vi um brasileiro preso por ato de racismo. Eu estou há muito tempo aqui no Brasil, só vi uma vez, numa notícia. E é pouca coisa, tem várias situações, eu já vivi várias situações no campo, fora delas também, e realmente ninguém faz nada, ninguém vai preso, não é notícia isso aqui, às vezes não passa só é notícia quando acontece com um brasileiro jogando fora ou vivendo fora. Então, acho que aqui dentro tem que ser mais forte, mas claro que a gente combate contra o racismo aqui dentro, mas tem que ser mais rigoroso, acho, mais forte e saber que isso não pode ser normal. Não só racismo, também outra coisa, preconceitos homofóbicos, entre cidades também, aqui eu sinto que tem muito. Então, limpar tudo isso aqui e depois, sim, claro, ver o que acontece fora e reclamar o que acontece fora. É o meu ponto de ver, é o que falei nas entrevistas. Claro que tudo isso está errado aqui, fora, no Brasil, em qualquer lugar, na Argentina, em todo lugar, isso não tem que acontecer. Até a Conmebol já está querendo combater contra isso e muitos lugares do mundo. Mas acontece muito aqui no Brasil e a gente tem que acabar com isso. E para a gente fechar o nosso papo, Romero, no final do ano passado você teve a negociação pela renovação, acabou pegando a renovação automática do contrato, então seu vínculo vai até o final desse ano. Você quer permanecer? Já começou algum papo sobre isso? O que você pensa sobre o seu futuro no Corinthians? Não começou ainda, a gente não conversou sobre renovação, até porque faz pouco tempo que eu renovei, né? Meu contrato vai até dezembro, mas eu sempre estou aberto para falar no caso com o Fabinho, com o presidente, de qualquer coisa. O que eles decidirem vai ser bom para mim, porque todo mundo sabe meu carinho pelo Corinthians. A única coisa que eu quero é ajudar, e se tiver aqui dentro, ainda podendo ajudar seria bom. Eu me sinto em casa, muito tempo aqui, conheço a cidade, minha família está bem adaptada, então claro que a ideia é continuar, mas o clube quem decide, eles têm o planejamento do próximo ano e também sabe o que eles decidir. Claro que a gente vai conversar e vai decidir, mas acho que mais na frente, porque hoje, como falei,
é muito cedo ainda e a gente vê, tudo muda, né? Aqui, cada 3 dias aqui no Corinthians é muito, você ganha um jogo, perde outro, então muda muito aqui no Corinthians o ambiente, então a gente vai levando isso. Até na hora de renovação a gente falou isso, que vai levando isso na conversa e vamos ver o que vai acontecer na frente. Perfeito, valeu demais, Romero. Ângelo Romero, camisa 11, capitão do Corinthians, falou aqui com a gente na Jovem Pan. Um abraço.